Boa noite a todos. Estamos hoje, dia 14/6/2022, terça-feira, dando prosseguimento à terceira semana de desenvolvimento das águas abertas, com a palestra número 2, Fisioterapia no Gerenciamento de Risco de Lesão, palestrante Jorge Luiz Castro. Agradecemos a direção de Desportos Aquáticos, CBDA, na pessoa do presidente Luiz Fernando Coelho e do vice-presidente Renato Cordani. E agradecemos também ao Comitê Olímpico do Brasil, COB, ao apoio das ações para o alto rendimento e para o desenvolvimento das águas abertas. Só um momento. Jorge Luiz Castro, ele é fisioterapeuta formado pela UNOeste em 2017, especialista em fisiologia do exercício aplicada à clínica em 2019, fisioterapeuta e coordenador do Instituto Pierin e coordenador da fisioterapia do time de natação da Unisanta. Com a palavra, Jorge Luiz Castro. Boa noite, pessoal. Obrigado, Íbia. Obrigado a todos aí presentes. Deixa eu compartilhar minha tela. Apareceu aí para todo mundo? Bom, primeiro, sim, uma honra muito grande poder apresentar um pouco da visão da fisioterapia que eu aplico tanto aqui em Santos, dentro do Instituto Perim, e que a seleção me deu a oportunidade de estar levando também uma visão diferente da fisioterapia para os atletas, né? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre o gerenciamento de risco de lesão em praticantes de natação. Então, primeiro de tudo, para a gente poder falar de gerenciamento de risco de lesão, né, uma frase bonita, a gente precisa entender um pouquinho cada parte dela, né? Então, o gerenciamento, né, então vem aí de empresa mesmo, da parte de negócios, né, de exercer um serviço, uma função de administrador, de gerente mesmo, aquele que vai olhar os números e que vai executar uma função em cima deles. E a lesão, que é um termo utilizado para algo que está anormal no tecido, que está diferente. Então, você sabe gerenciar, né? Eu gosto de perguntar isso para quando eu estou conversando com outros fisioterapeutas, ou agora dentro do instituto com os acadêmicos da Unisanta, e eu pergunto assim, mas vamos gerenciar, né? Vamos utilizar toda a bagagem de conhecimento da fisioterapia para isso? E aí eu gosto de sempre pensar nesse esqueletinho, né? Então, se você sabe gerenciar, sim ou não. Se não sabe, a probabilidade de uma lesão acontecer, ela aumenta muito. E se você sabe, com toda certeza, o sucesso desse atleta vai estar bem mais à frente. Então, vocês, né? Vocês aí que estão assistindo, que lidam diariamente com esses atletas, vocês estão gerenciando o risco de lesão deles? Então, para pensar em gerenciar o atleta, né? O foco é o atleta. Então, a gente deixa de lado técnicos, fisioterapeutas, todo o pensamento, e a gente olha para o atleta. Então, o foco é o atleta. E dentro dessa visão, todos nós da equipe multidisciplinar, a gente tem que começar a identificar esse indivíduo, esse atleta, por todos os lados e todas as articulações, todos os músculos e assim por diante. Então, para onde eu, fisioterapeuta, preciso olhar e identificar no meu atleta as alterações. Então, primeiro de tudo, lá em Lima, né, quando eu fui, eu usei dois princípios, as mobilidades articulares e a flexibilidade muscular. Algumas pessoas confundem as duas coisas. Elas podem andar até juntas, mas elas são distintas, tá? Então, um exemplo, a mobilidade articular é a capacidade que uma articulação tem de se movimentar dentro de uma amplitude de movimento, tá? Já a flexibilidade, ela está muito relacionada com o elástico, o quanto ela consegue de estender e voltar no seu padrão inicial, tá? Então, são duas coisas bem distintas. E aí, o que a gente fez foi a intervenção como um pensamento de um follow-up, né? Um acompanhamento. Então, tanto no Sul-Americano quanto no Training Camp na Bahia, no Sul-Americano em Lima e o Training Camp na Bahia, foram realizadas avaliações, os atletas receberam orientações para serem feitas intervenções,
e num futuro próximo a gente vai fazer a reavaliação. Por que que a reavaliação é tão importante? Para a gente ver tudo que nós encontramos, e eu vou mostrar para vocês alguns dados, e com as intervenções obteve sucesso. Então, esse mecanismo de follow-up, né, de acompanhamento do atleta, ele é muito bom e surge bons resultados. Bom, vou mostrar para vocês, então, quais foram os testes, quais foram a minha visão com os atletas. Então, foi realizada essa bateria de testes, sendo que a primeira era uma avaliação postural de forma qualitativa, tá? Então, a gente identificou dentro dos atletas posturas anatômicas que fogem de um padrão correto, com assimetrias encontradas no padrão dele, e aí já realizávamos intervenções e orientações para que ele pudesse fazer pós-campeonato. Além disso, utilizamos os testes de Adam. O teste de Adam, ele, quando estamos na vista... uma coisa legal comentar aqui, que a avaliação postural ela é feita tanto de frente, quanto de perfil e de costas. E em cada vista, eu consigo identificar um padrão anatômico, uma alteração anatômica, um ombro alto, uma mão mais baixa, uma alteração na nossa linha alba, uma alteração na cervical e assim por diante. No teste de Adam, então, eu utilizo muito o teste de Adam para a gente identificar a alteração de cadeia posterior, tá? Então, de forma qualitativa, eu já vejo redução de cadeia posterior, vejo retificações em algumas charneiras, né, transições da nossa coluna sacro-lombar e nossa torácica, tanto alta quanto média aqui, né, na torácica média, torácica alta e na cervical, e aqui me mostra um pouco de ausência de flexibilidade. E aí, outro teste, que é um teste também que ele pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo, é o teste de Apley. Então, eu faço tanto com o ombro direito, o ombro esquerdo acima, depois eu troco, e eu consigo identificar redução da mobilidade da cintura escapular, principalmente de complexo de ombro, e eu consigo quantificar medindo a diferença do dedo do meio até o outro dedo do meio. Consigo fazer trabalhos específicos que eu vou ensinar também, eu vou mostrar para vocês um pouco, e depois eu reavalio para identificar a evolução desse atleta. Bom, então a gente sai dos 3 primeiros mais qualitativos, uma mistura de qualitativos e quantitativos, e a gente passa agora para uma avaliação totalmente quantitativa, tá? Então, o primeiro de tudo é a DM de dorsiflexão. A dorsiflexão ela é extremamente importante em qualquer modalidade, mesmo a natação, inúmeras vezes, estando em cadeia cinética aberta, porque a gente esquece que, às vezes, a preparação física é feita em cadeia cinética fechada, né, o pezinho no chão, não é feito com o pé fora do chão. Então, num LPO, num movimento de agachar, num salto vertical, num salto horizontal, numa pliometria, o tornozelo exerce uma função extremamente importante. Então, se o atleta tem bloqueios ali que foge de 40 a 45 graus, ele apresentando bloqueios, né, que é redução dessa amplitude, ou uma mobilidade muito acima disso, com toda certeza, a ineficiência do agachamento, do salto, da pliometria, da distribuição de energia vai estar alterada. A nível de conhecimento de vocês, nós temos aqui o tendão de calcâneo, que ele tem uma função extremamente importante, é uma coisa chamada alongamento, o ciclo alongamento e encurtamento, onde a gente consegue produzir energia e dissipar através do ciclo alongamento e encurtamento, melhorando o nosso salto vertical, melhorando nossa impulsão anterior, melhorando inúmeras coisas, e então isso é extremamente importante ser avaliado também em nadadores. A rigidez passiva de quadril são angulações de 30 a 40 graus, que é o indicado na literatura, me mostra se ele tem um alto tônus ou um baixo tônus de quadril. Então, quando ele tem um alto tônus, ele tende a ter mais problemas em quadril, e quando ele tem um baixo tônus, essa distribuição de energia ela é feita de forma errada e acaba alterando, gerando dores no joelho. Então, é extremamente importante um tornozelo bom, um quadril bom, para que um joelho não sofra. Tem um autor
que ele fala muito o seguinte: uma articulação que não funciona de forma correta tende a gerar alterações na articulação acima ou na articulação abaixo. Então, por isso que a gente já vai para as extremidades, avalia tornozelo, avalia quadril, e já tira qualquer probabilidade de lesões aqui no joelho. Outra coisa que é importante ser avaliado é o ângulo poplíteo, né, a flexibilidade da cadeia posterior. Então, a gente tinha aqui no teste de Adam de forma qualitativa, agora eu tenho aqui a confirmação desse dado, tá? Então, eu consigo, através de um inclinômetro no meu celular, que vai comigo para cima e para baixo, eu consigo quantificar o quanto a cadeia posterior está encurtada. E aí, ele já me mostra em graus, e eu consigo identificar, pô, ele está abaixo do que a literatura preconiza, ele está acima da literatura. Então, agora pensem comigo, imagina, um tornozelo bloqueado com uma cadeia posterior encurtada durante um movimento que ele precisa saltar ou que precisa de uma demanda de flexibilidade muito grande, a probabilidade de lesões, a probabilidade desse atleta se machucar aumenta muito. Outro teste que foi feito é a avaliação de rotação interna e externa de ombro, porque se eles fazem tanto esse movimento, bloqueios de rotação interna e externa, interferem muito na qualidade do nado, tanto em Lima quanto na Bahia, quando a equipe multidisciplinar se juntava, a gente conseguia identificar nos atletas, pô, olha só, aqui no lado do meu atleta está dando o seguinte, ó, ele tem um bloqueio de rotação interna, e a gente prestava atenção no nado, era totalmente diferente, precisava de ajustes. Então, imagina, movimento repetitivo, fora de uma amplitude correta, o quanto isso não pode gerar de dor no ombro, o quanto isso não gera as tendinopatias, as bursites, a sobrecarga de cápsula e assim por diante. Bom, tudo é uma evolução constante, né? E graças a Deus o ser humano está para evoluir, né? A gente não está para ficar estagnado na linha do tempo e esperar que tudo caia no nosso colo. E aí, quando veio o Training Camp na Bahia, já vieram novos testes, né? Então, nós trouxemos aqui uma outra visão, agregando cada vez mais. Então, essa é a ideia, né? Porque cada vez que a gente possa fazer uma intervenção, a gente consiga evoluir e entregar o melhor para o nosso atleta. Então, foram realizados os mesmos testes, porém adicionado padrão de agachamento, aonde eu consigo, por meio de fotos de lado e de frente, identificar alterações em fáscia plantar, então, desde um desabamento de o arco longitudinal medial, alteração de valgo de tornozelo, alteração de joelhos, postura inadequada dessa coluna, padrão errado, onde ele não consiga adotar um padrão correto, e aí a gente identificando junto com um bloqueio de tornozelo, uma alteração de quadril e um agachamento ruim, a gente já sabe onde a gente consegue melhorar o trabalho, onde a gente consegue agir para que esse atleta tenha melhor desempenho durante os exercícios ou até mesmo a competição. E o outro, que até então era um teste totalmente qualitativo, é o teste de Thomas, onde eu consegui identificar encurtamento de quadril, encurtamento de joelho. E uma brasileira, que hoje é a coordenadora do Cruzeiro, Natália Bittencourt, ela era do Minas, se eu não estou enganado, ela conseguiu validar esses dados de forma quantitativa, que eu vou mostrar depois para vocês também. Então, agora temos mais uma ferramenta para ser aplicada no nosso time aí, que além do encurtamento da cadeia posterior, eu consigo agora quantificar o encurtamento da cadeia anterior e trabalhar em cima desses dados. Bom, outra coisa que a gente fez, tanto em Lima quanto na Bahia, junto com o Dr. Blanco, que eu falo assim que para mim é um cara fora da curva, eu gosto de escutar ele, para mim 5 minutos com ele é uma bagagem enorme, assim, quem não teve essa oportunidade, gente, quando vocês encontrarem ele, façam isso, porque o nível de conhecimento que ele tem é fora da curva, assim, é uma coisa que para mim agrega muito. E lá em Lima e na Bahia nós fizemos a coleta da cor da primeira urina do dia, né? Parece, pô, besteira coletar a cor da primeira urina do dia, mas só para vocês entenderem, se o atleta apresenta coloração fora do que é recomendado, 1, 2 e 3 aqui, uma coloração de urina alta, né, escura, densa, a hidratação, pensando a nível de recuperação do nosso atleta, ele acaba aumentando muito,
tá? Então, um atleta que está pouco hidratado, a probabilidade dele se lesionar aumenta, porque o excesso de lixo metabólico, o excesso daquele lixo em todo o meio, né, no interstício ali, tende a probabilidade de acabar atrapalhando o nosso atleta. Então, é nossa função, sim, identificar como está o nível de hidratação desse atleta, identificar o nível de recuperação. A gente tem que saber como que está, se ele está recuperado, como ele está recuperado, uma tabela simples, isso é aplicado todos os dias, praticamente, com os nossos pacientes, com os nossos atletas, porque, pô, como que eu quero que ele desempenhe uma boa função se ele está pouco recuperado, né? Então, esse controle de carga é extremamente importante. Outras coisas que a gente fazia era a qualidade do sono e a qualidade da hidratação também, para entender, né? Porque se o atleta urinou muito fora do que é recomendado e para ele a hidratação dele tá boa, opa, peraí, a gente está precisando trabalhar, chamar a psicóloga, pegar esse perfil desse atleta e falar assim, olha, a tua hidratação que você acha que é boa, não é, não está sendo suficiente. Vamos buscar junto com uma nutricionista, entender melhor qual que é a sua melhor hidratação, pegar o seu peso corporal, calcular e assim por diante. Bom, e aí baseado em todos os testes quantitativos, eu montei essa tabulação, tá? Então, tanto no sul-americano quanto no Training Camp, e aí eu pintei para vocês em forma de semáforo para vocês conseguirem entender a visão. O que eu quero dizer com isso? O que está verde está ok, está perfeito, está enquadrado corretamente. O que está em amarelo, pô, já chama atenção, tá próximo já do que não é aceitável. E o que está vermelho é o que está totalmente fora e que a gente precisa intervir rapidamente. Então, a gente consegue ter um norte do time que a gente tinha, quais ações para cada um a gente precisa fazer intervenção, qual atleta eu preciso mandar orientação específica, qual atleta a gente pode estar agregando na saúde anatômico-funcional dele. Bom, dividir aqui tanto em grupo masculino, grupo feminino, para que vocês tenham uma percepção, né, vocês que trabalham diretamente com atletas e consigam entender. Quando a gente pega tornozelo, o grupo que estava comigo, ele, beleza, apareceu uma alteração próxima ali do aceitável e tal, mas o que me chama muita atenção e que grita na minha tela é a cadeia posterior, o quanto encurtado eles são e o quanto isso prejudica o ciclo alongamento e encurtamento desse atleta. Então, vamos tentar buscar entender melhor esses números e trabalhar melhor isso nos atletas. Bom, e o que aprendemos com tudo isso, né? A gente aprende que as viagens, elas trazem muito mais do que somente resultados, né, de medalhas e resultados para intervenções. A gente acaba aderindo famílias, né? E eu olho para essa foto assim, me dá até um aperto no coração, porque foram dias maravilhosos com pessoas totalmente com energia surreal. E que quando eu encontro no Maria Lenk ou encontro em qualquer outro lugar, vem, cumprimenta, isso é muito bom. Isso foge de qualquer princípio de equipe multidisciplinar, é uma coisa que vai muito além para mim. Mas, bom, vamos continuar falando de gerenciamento, porque a evolução, como eu falei, graças a Deus, ela acontece, né? E quando a gente pensa na evolução, a gente tem que realmente pensar em agregar coisas novas. E aí eu trago essa visão que quero muito poder aplicar dentro da equipe da seleção. Eu sei que os testes funcionais novos são mais fáceis de serem aplicados, né? Então, hoje eu avaliaria a flexão plantar de todos os meus atletas, porque isso interfere tanto no compartimento que envolve todo o tornozelo. Faria o teste de Thomas agora totalmente quantitativo, baseado no artigo científico publicado, e faria o CK Quest para entender um pouco de resistência dele também. E aqui entra uma ferramenta que eu utilizo muito no meu dia a dia, tanto como critério de alta, como evolução, como mapeamento, como gerenciamento, que é o dinamômetro manual Lafayette, que ele me dá de forma isométrica o quanto de quilograma-força o atleta aplica durante o teste. Então, eu consigo avaliar grupos musculares,
Eu vou mostrar bem detalhadozinho um laudo para vocês entenderem. Mas eu consigo quantificar quanto de quilograma-força esse atleta está aplicando no grupo do quadríceps, o quanto ele está aplicando no grupo dos isquiotibiais, o quanto ele está aplicando nos glúteos, só para vocês entenderem. Existe uma relação de quadríceps e isquiotibiais que é extremamente forte e muito importante, bem batida na literatura, relação agonista-antagonista de joelho. A relação de glúteos, trabalhando de forma protetora e estabilizadora de joelhos. Extensores de quadril, que é uma coisa que o atleta faz muito, ele mantém o quadril sempre em extensão ali. Então, pô, quanto que ele tem de déficit muscular do lado direito para o lado esquerdo? Eu preciso saber, o preparador físico precisa saber, porque se ele tem um déficit muito grande, um gap muito grande de um lado para o outro, a gente precisa fazer intervenções unilaterais, a gente precisa agir com esse atleta para que ele consiga ter equilibrado e consiga performar, treinar em melhor qualidade. Aqui são os rotadores mediais e laterais do nosso ombro, então eu consigo quantificar também com esse dinamômetro o quanto ele aplica de quilograma-força do lado direito, o quanto ele aplica de quilograma-força do lado esquerdo, tanto para rotação externa quanto para rotação interna. Então, são dados extremamente importantes. Tá? Então, o que esses dados me mostram? Que hoje eu consigo fechar, blindar o atleta, tanto na força máxima isométrica, quanto na mobilidade articular. Lembre que mobilidade é diferente de flexibilidade muscular. Consigo blindar ele na flexibilidade muscular. E consigo criar aqui um objetivo único para cada indivíduo. Tá bom? Bom, esse aqui é um vídeo para vocês entenderem como funciona o dinamômetro manual. Tá bom? Vou passar aqui para vocês entenderem um pouquinho do teste que eu fiz com o Felipe Ribeiro, por exemplo. Opa. Bom, então aqui eu consigo fazer os testes de todos os grupos musculares dele de forma estabilizada e aplicando força no grupo que eu quero que ele executa o trabalho. E aí, baseado em todos os testes que eu falei para vocês, eu consigo montar laudos, né? Então, agora eu vou passar bem detalhado cada laudo. Se caso alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade em estar falando, porque eu acho interessante essa troca, né? Então, eu peguei achados de vários atletas que já passaram na minha mão, tá bom? E aí eu montei um casezinho aqui para a gente poder entender um pouco da visão de quanto a gente pode agregar. Então, o seguinte, quando a gente identifica a rigidez passiva de quadril, ela sendo alta ou baixa, né? Então, alta, angulações menores que 30 graus, baixas, angulações acima de 40, a gente consegue identificar se ele está dentro ou fora desses valores. A flexibilidade dos isquiotibiais, né, da cadeia posterior, que eu falei, o recomendado na literatura é 140, então, pô, se ele está 109, 108, opa, está fora do recomendado, a gente precisa trabalhar essa flexibilidade. A gente tem que devolver a função do ciclo alongamento e encurtamento dessa cadeia posterior, ele tem que conseguir distender, né? O elástico tem que ter a capacidade de esticar sem estourar, né? Sem que gere lesões, que gere rompimento de fibras. A dorsiflexão, que é o tornozelo, pô, de 40 a 45 graus, com diferença de 5 graus. Opa, 48, muito acima. 53 acima, uma diferença grande. Pô, então a gente precisa trabalhar uma coisa chamada stiffness, né, que é uma coisa na literatura que chama rigidez. O que é isso? É a capacidade do tornozelo dele de estabilizar e daquele tendão receber energia e dissipar. Então ele consegue, durante uma saída mais forte, durante um momento de um salto, ele consiga bater e gerar impulso, né? Então, isso chama stiffness, rigidez, a rigidez que o tendão tem de receber a energia e, puff, dissipar. Outra coisa, ADM de flexão plantar, né? Todos os nadadores têm ADM muito grande. Todos. Nunca avaliei um que não tenha flexão plantar acentuada. Mas a gente não pode aceitar, né, que a literatura traz acima de 135.
mas não vamos aceitar diferenças de 5 graus. Poxa, por que um tornozelo faz 173 e o outro faz completo? Será que esses 7 graus não pode prejudicar ele na hora de fazer a pernada? Será que ele não está executando mais força de um lado do que o outro, já que a função não é a mesma, a distribuição não é a mesma? Então, por isso que eu coloquei em vermelho ali para vocês entenderem. Rotação de ombro, rotação interna, recomendado de 65 a 90, pô, 69, 70, pô, legal, uma rotação interna boa. Rotação externa menor que 90, opa, muito grande, muito acima, tem uma hiperrotação externa. Pô, quanto que isso não está gerando de alterações em cápsula anterior de ombro, né? Então, pô, é muito mais do que a gente só pensar em, tá com uma dor ali, vamos soltar, vamos pôr uma corrente analgésica. Não, pô, deixa eu avaliar. Pô, você está com uma hipersolicitação, você está gerando muita sobrecarga. Não, peraí, vamos mudar esse pensamento, vamos estabilizar essa articulação, vamos trabalhar, poxa, 99 para 110, olha a discrepância, olha a diferença de um lado para o outro. Não, vamos entrar com intervenções, vamos estabilizar para que você consiga fazer uma rotação externa, não de forma tão acentuada, mas que você consiga empregar uma restrição final correta e consiga aplicar o vetor novamente. Aqui o teste de Thomas, né, que é o teste que está validado aí pela brasileira, gosto de falar isso porque brasileiro também faz ciência boa, muito flexível, eu esqueci de pintar de vermelho aqui, até pedir desculpa para vocês, mas, tá na hora da gente trabalhar um pouco de rigidez desse quadril, tá muito flexível. Joelhos, 45, 42, recomendado é até 55, então, show de bola, tá bem, tá legal. CK Quest, de 21 para homens, 23 para mulheres, tá bem, tá acima do recomendado. Então, é bem legal a gente conseguir ter todos esses números para trabalhar. E aí, aqui eu aproveitei para colocar os testes de força para vocês entenderem uma coisa bem legal. Seguinte, conseguem ver aí 75.3, 77.6. Para esse lado, 3% de déficit. Opa, o recomendado, Jorge, é 10% na literatura. Vou fazer um adendo. Estudos recentes de impacto alto estão trazendo aqui como 5%. Talvez eu vou precisar mudar todos os meus laudos. A gente vai precisar passar para 5%. Só estou esperando esses estudos saírem de forma na íntegra, né, todo, para eu poder ler e ver se realmente eu vou me basear nos 5% ou se eu vou continuar usando os 10%, que são os artigos que eu já tenho como base. Então, quadríceps, 3%, os isquiotibiais, 1%. Mas lembra que eu expliquei para vocês que existe uma relação quadríceps e isquiotibiais? Então, poxa, se o quadríceps tem que ser 2 vezes mais forte que os isquiotibiais, e ele tem 31 quilos aqui, ele deveria aplicar 32, ou 62 aqui, mas ele aplica 75. Então, ele ainda tem uma posterior fraca. Então, vamos lá, pessoal, olha isso como que é interessante. Nesse caso que eu peguei, né, que eu montei, ele tem uma posterior fraca, uma posterior encurtada. Olha isso, imagina, esse cara sendo submetido a fazer stiff, fazer terra para ganho de força com uma posterior encurtada. Será que vai gerar dor lombar? Será que vai gerar sobrecarga no quadril? Grande chance. Entendeu? Então, olha como a fisioterapia tem que estar muito bem alinhada com tudo. Então, se está encurtado e está fraco, a gente precisa trabalhar os dois ao mesmo tempo, a gente tem que buscar angulações protetoras, trabalhar de forma conjunta com a preparação física, comunicação constante, para que a gente não queira ganhar esse volume rápido de força e acabar prejudicando outras estruturas. Aqui eu coloquei uma avaliação de um glúteo, né? O que é o glúteo? O glúteo ele é baseado no seguinte: o atleta ele tem que aplicar 34% do peso corporal dele. Então, aqui entre os glúteos, ele tem um déficit de 13%, mas para o peso corporal dele, ele estava ok. Mas o lado direito ainda tem mais força que o lado esquerdo. Então, eu realmente preciso trabalhar unilateral com esse atleta para que ele tenha a equivalência, a balança fique equilibrada. Os extensores de quadril equilibrados entre eles, rotadores internos, olha que maravilha, 1%, rotadores externos, 7%. Tá? Então, esse é um modelo de um laudo, de um gerenciamento aí totalmente completo. E aí, aqui eu trago para vocês
o que a gente precisa começar a implementar e pôr na nossa cabecinha como melhor a ser feito. Então, avaliação. Então, a gente avalia. Tudo tem que avaliar. Quem acha que não tem que avaliar, desculpa, tá errado. Tá errado. Você só consegue acertar aquilo que você quantifica. Vou te dar um exemplo. Você só sabe quanto você vai gastar se você souber o quanto você recebe, né? Senão você vai estar negativado. Eu acho que ninguém gosta de trabalhar isso, né? E outra coisa, quanto que eu posso gastar se eu não sei o quanto eu vou receber? É difícil, né? Então, vamos fazer o seguinte, tudo tem que avaliar. Quem não concorda, me desculpa, a gente pode criar um debate, eu estou preparado. Mas tudo tem que passar por avaliação, tá? Tem uma frase que é o seguinte, a gente só descobre quando a maré está baixa, a gente só descobre quando a gente não está preparado a hora que a maré abaixa. O que eu quero dizer com isso? Vocês só vão descobrir que vocês não fizeram um bom trabalho quando der uma lesão. Porque dá para ser feito um bom trabalho baseado em avaliações totalmente simples. No caso, o dinamômetro é uma tecnologia, mas sem tecnologia dá para ser feito todas aquelas outras avaliações. Então, tudo começa pela avaliação. Tudo. Então, a gente fazendo uma boa avaliação, a gente consegue quantificar, a gente consegue mapear o nosso atleta. Baseado nisso, a gente consegue montar quais são as melhores autoliberações a serem feitas, se eu vou fazer ela de forma lenta para ser liberado, ou se eu vou fazer ela oscilando rápido para fazer ativação, quais são os melhores exercícios para trabalhar a flexibilidade na musculatura que está encurtada, quais são os melhores exercícios para trabalhar a mobilidade daquela articulação bloqueada, ativação de core e glúteo, né? Toda a nossa força ela sai do centro para a periferia, então eu não posso querer que o atleta saia nadando se o centro do corpo dele não está preparado para receber, né, o treino específico. Então, ativação de core, ativação de glúteo, preparo, estabilizo para conseguir. Eu coloquei ativações acessórias aqui, porque são ativações que a gente vai encontrar lá os problemas, né? Se tem que estabilizar, se tem que liberar, se tem que melhorar, para assim receber o treino específico ou competir. E aí, novamente, passou um tempo, reavalia, modifica o protocolo. Então, esse ciclo aqui precisa ser respeitado, precisa ser feito. Bom, o que lá aqui em Santos, junto com a Unisantos, a gente fez? Então, a gente já está nesse processo todo. Então, só para vocês entenderem, para o da seleção, eu aluguei um site. Então, eu montei o protocolo nesse site e todos os atletas receberam um link, tá? Para o Unisanta, eu fiz um pouco diferente, porque eu estou com eles, é mais fácil, né? Então, a gente montou um protocolo, né, bonitinho, com os GIFs, com a descrição do que tem que ser feito, para cada um, e foi enviado no WhatsApp, e também foi enviado os GIFs de movimento, para saber como eles têm que ser feitos. Então, eles receberam o protocolo, tanto os atletas da seleção, quanto os atletas de lá. Bom, então, vamos gerenciar, pessoal? Porque eu acredito que dentro dessa visão a gente vai conseguir melhorar aí o desempenho de todos os nossos atletas. Bom, eu deixei uma frase que é uma frase que eu levo para mim, tá? Uma frase que está decorada na minha mente, que é: viver no mundo sem tomar consciência do significado do mundo é como vagar por uma imensa biblioteca sem sequer tocar os livros. Então, se você está nesse mundo, entra de cabeça, sabe? Faz acontecer, porque isso é extremamente importante. Bom, pessoal, eu deixei aqui minhas redes sociais, meu e-mail, meu WhatsApp pessoal, se alguém quiser depois tirar alguma dúvida, fazer alguma coisa, mas é isso aí que eu queria passar para vocês da visão aí. Espero que tenham entendido um pouquinho aí. Falo um pouco rápido só, mas qualquer coisa eu estou aqui para repetir, não tem problema. Muito obrigada, Jorge, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência. A gente vai estar abrindo agora aqui para as perguntas. Antônio Ulisses pode abrir o microfone, fazer a pergunta. Boa noite a todos. Boa noite. É muito bacana escutar sua voz, seus ensinamentos, porque isso nós iniciamos lá no Sul-Americano, e é justamente isso, né? Quem não gerencia, quem não observa, quem não faz, quem não tenta, principalmente, talvez não consiga ter esse resultado que nós tivemos, né? Que a gente está conversando no decorrer dessa semana, que partiu de um sonho do Sérgio,
que lançou esse sonho para a gente e que nós estamos trabalhando isso. Então, a nossa função é passar isso, né? Eu vi aí cada foto e é muito bacana porque a gente vê a cumplicidade de toda a equipe multidisciplinar, um ajudando o outro, né? Então, assim, eu fico muito feliz por fazer parte dessa equipe tão unida, né? Como você disse, se tornou uma família que a gente passa a amar cada um e sonhar, né? Isso aqui é só o início de um sonho. Começou com o Sérgio nos contagiou com essa motivação dele e hoje é muito bacana para mim ver cada um membro da equipe motivado e enxergando o futuro. Então, parabéns, Jorginho. Não podia esperar mais de você, você é fera e eu fico muito feliz de estar com vocês nessa caminhada. Parabéns. Obrigado, Ulisses. Perguntas, pessoal? Olá, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber qual foi o professor Jorge. Eu gostaria de saber qual foi o aplicativo de avaliação postural que vocês utilizaram e se as marcações foram feitas à mão ou o aplicativo já aparece. A verdade, assim, não usei o aplicativo. Eu tenho um iPhone e aí no Notas eu tenho a opção de usar réguas, tá? Então eu uso a régua e faço os traços nos meus achados principais. Mas todas as observações da avaliação postural é feita no momento mesmo, né? Coletado. Eu gosto de fazer a imagem porque eu gosto de trabalhar muito com feedback. Então eu gosto de mostrar para o atleta, ó, tá vendo? Essa é a sua postura estática, assim que você tá. Tá vendo que você tem esse ombro mais alto? Tá vendo que tem essa mão assim? Pô, tá faltando você... Aí, eu, junto com os outros dados, pô, você tá com uma diminuição de rotação interna desse ombro. Tá vendo como as coisas correlacionam? Ó, que tal você começar a pensar, a trabalhar dessa forma? Que tal você começar a pensar em trabalhar assim? Então, eu não uso o aplicativo, assim, de avaliação postural. Tem vários aí a serem vendidos, tudo, mas eu acho que o arroz com feijão, ele é fundamental e traz bom resultado. Massa, muito obrigada. Imagina. Dá para fazer... Só complementando o que o Jorginho está dizendo, a gente, apesar de a gente ter feito muitas avaliações lá no Sul-Americano, mas eu acho que Nema foi onde a gente sedimentou mais o nosso trabalho, porque nós ficamos os dias todinhos na piscina, observando as avaliações, né? Íbia, Valéria, a gente da multidisciplinar, técnicos participando da avaliação com a gente. E quando a gente chegava na piscina, a gente teve a oportunidade de, junto com os treinadores, observar tudo que a gente tinha observado na parte postural, né? Na parte técnica. E, automaticamente, quando o doutor Blanco começou a fazer as avaliações fisiológicas, a gente começou a detectar mais ainda. Então, essa observação e esse gerenciamento é muito importante, porque é a visão, né, em loco, é aquela visão no momento. Por que que o cara tem uma abraçada diferenciada de um lado para o outro, para o lado que respira? Será que ele vai ter gasto energético e tal? Será que não sei o quê? E nos nossos diálogos, no dia a dia, a gente pôde passar isso, né? Eu tenho um atleta aqui no Ceará que ele fala muito disso, da importância das nossas conversas à noite, naqueles momentos que nós estávamos até naquelas confraternização, no trabalho em loco com eles, para ele melhorar o lado dele, né? E automaticamente melhorar o gasto energético dele. Então, bem bacana. E, assim, é um efeito dominó, né? Porque os meus achados corroboram com os achados do Dr. Blanco, que corrobora com a visão técnica da Íbia, da Val, da Bia, da Júlia, da Luísa, do Fábio. Então, assim, quando você está em uma equipe multidisciplinar e a equipe ela tem esse padrão de aceitar, de entender o outro, nossa, as coisas fluem muito rápido e fluem de uma forma muito boa. Na Bahia, para mim, foi uma coisa que marcou muito, porque eu avaliei um atleta, ele me chamou muita atenção, chamei o Ulisses, chamei a Íbia, chamei o Dr. Blanco e falei assim, olha, me assusta, grande chance de lesão, lembra, Íbia? Falei, grande chance de lesão. Meu, o menino caiu na piscina, parecia um trator empurrando a água, assim.
E aí eu falei, putz, a gente precisa intervir com esse atleta. E aí, conversa com o atleta, conversa com o pai, e a gente vê a evolução dele aí no Instagram, pegando troféu pra caramba. Então, foi bom. Quando eu reavaliar ele, eu mostro para vocês o que a gente conseguiu alcançar aí. A questão também do aquecimento, né? Antes de entrar na piscina, antes do treino, não era nem da competição, mas do treino mesmo, eles não estavam fazendo, né? Não estavam aquecendo, digamos assim, todas as musculaturas necessárias para o nado, né? Sim. Isso chamou bastante atenção também. Isso chama muito porque eles não preparam o trabalho, né? O corpo, que é o veículo de trabalho deles, eles simplesmente ligam o carro e saem andando, né? Não espera aquecer, não espera fluir as coisas para depois começar. Então, dá a partida e mete marcha. Então, não é bom, né? Não é saudável. Professor Franklin Rodrigues, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta? Não sei se ele... Ah, tá. Então, eu vou ler a pergunta dele, que ele está com um probleminha no microfone. Muito boa explanação, Jorge, parabéns, muito curioso para mim, em vista de algumas experiências pessoais. A pergunta dele: natação é praticada em piscina e ali se encontra águas bem mais paradas do que em águas abertas, águas estáveis, e mesmo assim se tem necessidade desse tipo de avaliação, principalmente para quem usa os nados crawl e costas. E considerando quem nada ou precisa nadar no mar, como você avalia a necessidade desse tipo de avaliação, tendo em vista a maior incidência de balanço do mar com águas em movimento? É uma pergunta com várias visões, né? Então, primeiro eu vou responder a diferença de piscina para águas abertas. Na piscina, dependendo se ela for curta ou longa, o atleta precisa passar para avaliação. Vou te dar um exemplo. Um cara que nada fundo em piscina, quantas viradas ele faz? Entendeu? Quantas vezes ele precisa encurtar a cadeia posterior e gerar um impulso para poder ganhar em tempo? A gente sabe a importância da virada na piscina. Imagina esse cara com déficit muscular de cadeia posterior e um encurtamento da cadeia posterior. O quanto ele deve estar perdendo em milésimos de segundo, ou até mesmo em segundos, sendo que ele tivesse essa capacidade, esse tempo de reação, esse stiffness, né, o tendão dele receber e dissipar. Então, com certeza, independente da modalidade que ele nada, piscina ou águas abertas, a avaliação é fundamental. Sobre ondulação do mar, cara, como eu posso te falar? É difícil eu te falar se isso muda, porque se ele apresentar um bom padrão de nado, assim, a minha visão é sempre ele melhorar o padrão de nado. Se ele, caso acontecer de pegar um mar agitado, do mesmo jeito que vai atrapalhar ele, vai atrapalhar os demais. Eu não sei até onde isso pode atrapalhar ou não, mas se ele tiver uma boa qualidade de utilizar todas as articulações, a flexibilidade e a força dele, independente da situação, acho que vai agregar. Eu vou ficar realmente pendente em te responder se um mar agitado afeta tanto essa parte, assim, só se eu entendi errado. Professor Armando Andrade, pode abrir o microfone? Vou fazer, então, a pergunta. Acredito que ele também deva estar com algum problema no microfone. Boa noite, professor Jorge. No caso dos atletas que foram constatados com rigidez passiva do quadril, em quanto tempo vocês conseguiram intervir e melhorar na mobilidade do quadril? Tá. É o seguinte, todo atleta ele tem uma individualidade biológica, né? Cada um reage de uma maneira e é inserido um protocolo. Nós realizamos as intervenções pensando em seleção, mas eu não consegui reavaliar esses atletas, tá? Alguns eu estou conseguindo acompanhar por chamada de vídeo, com orientações, mas eu não sei quantificar
ainda a evolução, tá? Então, isso deve acontecer nas próximas viagens, nos próximos encontros. Uma coisa que eu sei te dizer é o seguinte, trabalhos constante, a cada 4 semanas você tem que buscar uma evolução de 15% a 20%, tá? Isso que eu busco. Se não atingiu, opa, aumenta a intervenção, tá bom? A não ser que ele já tenha uma alteração anatômica ali, uma artrose, que a gente não vai encontrar isso nos nossos atletas, mas pode acontecer, uma degeneração já, aí você não mexe tanto porque já é um padrão adquirido dele e se mexer pode gerar algum problema. Professor Paulo Roberto da Silveira Lima. Pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer te ouvir. Minha geração não tinha isso que você fez. A minha vantagem é que eu tenho um irmão, né? Ele é ortopedista e todos os meus atletas, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu levava para avaliação com ele e ele fazia exatamente tudo isso que você está fazendo. Mas a minha pergunta vai direcionada à natação de base. Sim. A preocupação que eu vi, né, que a gente não tem esse campo todo de multidisciplinar. Você acha importante, acredito que a resposta é básica, né? Mas dos atletas que estão aí crescendo, né? Mirim, Petis, que vão encarar aí, que já estão em maratona, certo? Iniciar desde a faixa etária de Mirim um trabalho de alongamento e flexibilidade e mobilidade articular. Isso é uma preocupação que eu tenho há muito tempo, dos meus 33 anos de professor universitário. De falar que precisa, porque não adianta só o clube, atletas de clube fazer. Eu acho que todas as crianças que estão em nível de academias também por aí, pelo Brasil afora, deveria ter esse nível de preocupação. Então, como está tendo aqui essa palestra, né? Eu ouvir sua opinião sobre esse fator de nós agregarmos trabalho de alongamento, flexibilidade, mobilidade articular, já no início das atividades aquáticas dessa criança. Sim. Sim. Independente da faixa etária. Eu sou amigo particular do Blanco. Do Blanco? 33 anos na Universidade Católica. Então tá bem assessorado. Brincadeira, vamos lá. Independente da faixa etária que o atleta se encontra, a avaliação vai mostrar, vai guiar quais são os trabalhos que têm que ser feitos com ele. Tá? Uma coisa que eu vejo muito, que eu pego muito no pé, é a ausência de um aquecimento. Quando eu falo aquecimento, cara, não é pensar em corrigir ali os déficits que ele tem há muito tempo. Ali é a preparação do tecido, é soltar o tecido para que tenha um bom deslizamento da face sobre o músculo, gera vascularização, oxigenação, é a capacidade do músculo de estender, voltar, da articulação estar aquecida para fazer movimentos. Na pré-treino, o aquecimento, ele tem que acontecer independente da idade. Independente da idade. O atleta tem que ter a consciência corporal de que o que ele está fazendo ali, a consciência do que ele está sendo aplicado ali, vai ser funcional para ele dentro da piscina, dentro da preparação física. Agora, trabalhar alongamentos, né, que hoje eu não recomendo alongamento mantido, tá? Eu trabalho só com exercícios de alongamento dinâmico. Alongamento dinâmico para públicos específicos, eu acho que avaliando, tendo os dados, cara, tem que intervir. Dentro do Instituto, a gente tem um rapaz, um atleta de futebol de 11 anos, que ele não consegue agachar porque ele é totalmente travado. E aí, como você me fala que esse jovem futuro adulto, ele não consegue fazer uma atividade tão funcional que é agachar, que é o que ele faz para sentar no sofá, que é o que ele faz para sentar à mesa, que é o que ele usa para fazer as necessidades fisiológicas dele.
que é o que ele usa, o padrão que ele usa para, que é o squat jump, né? Agachar e poder saltar. Então, como que eu quero que futuramente ele tenha impulso vertical para poder cabecear uma bola, sendo que o que é o básico ele já não consegue fazer. Então, encontrando essas alterações, tem que fazer a intervenção. Uma coisa que eu observei também, só para complementar, tá? Desculpe. Claro, fica à vontade. Eu estou aqui em João Pessoa com o Caio Márcio. Estou ajudando ele lá. Ele me pegou aí e me botou lá para dar ajuda. E eu observei que crianças de 7 anos de idade para 8 anos de idade, que seria o mini-mirim, pré-mirim, né? Quando eu botava eles no bloco para poder segurar o bloco na frente, eu vi o encurtamento, o quadril completamente abaixo do ângulo. Ele não tinha 90 graus do tornozelo, joelho, quadril. Cara, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, meu filho, levanta esse bumbum. E ele não conseguia levantar, cara. Pois Ele é. nada tinha. Quer dizer, aí eu falei pro pai, leva numa avaliação funcional, por favor, esse garoto, ele não vai chegar a ter idade. Uma coisa que nós fizemos durante a pandemia, né, que foi a minha abertura com a seleção, e eu tive uma pessoa do meu lado, que, na verdade, eu estive ao lado dessa pessoa, que foi a Priscila Marques. Durante a pandemia, a gente trabalhou com 76 atletas totalmente de forma remota, né, então a gente, tanto eu e a Pri, a gente conseguiu utilizar cartilhas onde a gente identificava toda uma alteração de padrão desses atletas e a gente conseguiu passar orientações. O que eu quero te dizer é o seguinte, uma coisa é orientar, outra coisa é você entregar isso daqui, ó. Isso. Para eu poder pensar em um protocolo, eu preciso quantificar, tá? Então, orientações, cara, se você depois quiser me chamar no WhatsApp, fica à vontade, ou me mandar um direct, à vontade, um e-mail, eu posso te passar inúmeras orientações para ser trabalhado com os atletas. Mas a gente, quanto mais visível tiver, né, se realmente esse atleta não está conseguindo subir o quadril por um encurtamento lá na flexibilidade da cadeia posterior, dos isquiotibiais, isso tudo vai trazendo melhor visão para nós. Tá? Mas eu acredito que sim, porque hoje os jovens, eu falo jovens porque às vezes eu chamo as crianças de criança lá no instituto, eles ficam bravos comigo, mas os jovens, né, eles estão com uma maturação muito precoce, e mesmo tendo baixas idades, eles estão apresentando já padrões muito ruins. Outra coisa que eu bato muito na tecla, hoje o ser humano, ele vive em padrão de flexão. O que eu estou agora é padrão de flexão, sentado em padrão de flexão. Então, a nossa cadeia posterior já é totalmente encurtada, e quando a gente modifica, né, o nosso padrão, e a nossa cadeia posterior não acompanha, aí acaba tendo todas essas queixas aí, né, a pessoa não consegue fazer um padrão de saída de bloco, o atleta não consegue fazer um agachamento, e assim por diante. Professor Ulisses, pode abrir o microfone. Só complementando o que o Jorginho falou, né? Porque nós nadamos em Nema, uma piscina. Em Nema era uma piscina. Mas lá no Peru, nós nadamos numa zona de tsunami. Então, às vezes, você faz tudo isso, mas quando você chega na prova, você tem que mudar toda a tática, né? É como o Dr. Blanco fala, né? A gente vem orientando desde o início, para o atleta chegar forte, independente da colocação que ele esteja, para que a gente possa analisar o lactato fidedigno, né? E a gente teve a prova, foi falado até pelo equatoriano, a prova da Cibele Jugiblu, que ela nadou os 8.000 metros entre duas atletas, elas fazendo táticas em cima dela, uma na frente e uma atrás. Então, ela não conseguia nem trabalhar a amplitude de braçada que ela tem bem, a boa eficiência de braçada que ela tem, nem a boa pernada. Então, ela passou a prova toda em 8.000 metros, 4 voltas, segurando a prova, para na última volta ela colocar o que ela tinha de melhor, que era amplitude de braçada, eficiência técnica, fazer a prova dela e ganhar, né? Que foi a nossa melhor atleta. Então, às vezes, como foi falado aí, na piscina é você e sua raia. Então, você faz o que você tem tecnicamente, como a gente analisou lá
lá em Salvador, atletas que tinham muita deficiência de um lado, era como a gente chama a carroça, né? Gastava muita energia, lactato lá em cima, doutor Blanco fazer. Mas no mar, às vezes você vai ter Inema, que é uma piscina, e você vai ter o Clube de Regatas de Lima, como a gente nadou lá, zona de tsunami, que a cada dia era uma incógnita o que a gente ia encontrar, de temperatura. Fora um da Kelvin. Hã? Fora um da Kelvin, que ia fazer os atletas patinarem. Tá entendendo? Então, assim, são coisas que, como o doutor Blanco falou ontem, né? O treinamento, se você começa lá da base, trabalhar o indoor, trabalhar aquele treinamento, mesmo em A1, mais 1.000 metros, 2.000 metros, um revezando na frente, fazendo vácuo, trabalhando tudo aqui dali, você está trabalhando um monte de coisa que vai educando. Mas hoje a gente vê atletas que estão atrás e não têm atitude para passar, para ir para frente, né? O treinamento ou alguma coisa. Então, cada prova nas águas abertas é algo bem bacana. Por isso que as águas abertas estão crescendo tanto, porque é esse segredo, né? Professor Franklin Rodrigues fez uma pergunta aqui. Então, você recomenda usar todos os estilos durante o aquecimento de treino dentro d'água? O que seria melhor entre os estilos de nado? Não, eu acho que eu não fui claro na explicação. O aquecimento, o aquecimento que eu digo não é dentro d'água, eu falo do aquecimento fora d'água, tá? O aquecimento com autoliberação, usando rolo de liberação miofascial, exercícios que trabalhem mobilidade, flexibilidade desse atleta, exercícios que façam ativação de core, ativação de glúteo, principalmente de complexo pós-lateral, exercícios que façam ativações específicas de rotações internas, externas, grande dorsal, cadeia posterior e assim por diante. Isso tudo fora d'água, tá? Aí o que vai ser feito de aquecimento dentro da modalidade específica, aí eu acho que já é competência do outro profissional mesmo. Não falo de aquecer o carro já girando ele, né? É aquecer parado, fora da piscina, liberação, mobilidade, flexibilidade, ativação de core, glúteo, ativações específicas daquilo que o atleta mais tem demanda, necessidade de demanda ali. O professor Armand Andrade fez uma consideração aqui, que é o modo dele pensar, né? Em relação aos atletas de base, o que falta hoje são profissionais capacitados a trabalhar com alunos, atletas, etc., para orientá-los sobre as questões de exercícios e prescrição de treinamento. Infelizmente, os profissionais das academias não conseguem trabalhar atletas por conta de suas atribuições em academias. Fica aqui a contribuição dele, o pensamento dele. Sim. Mais alguma pergunta? Ah, tá. E ele complementa dizendo, devido à distância entre vocês fisioterapeutas e os atletas, atleta de alto rendimento ou não, é possível constatar se a liberação miofacial está sendo executada antes dos treinos? Até para prevenir a musculatura, sei que é difícil esse acompanhamento. A verdade é assim, pessoal, existe uma coisa chamada autorresponsabilidade, né? Eu não posso querer mais do que ninguém que ele faça aquilo, né? Não, o atleta ele não pode ter babá, ele tem que ter autorresponsabilidade. Então, a parte da fisioterapia, da preparação física, do técnico é feita, é orientado, é dado a informação, tá aqui, ó, tem que fazer. Agora, se ele chega 20 minutos, 30 minutos antes, faz bem feito ou faz meia boca, aí a autorresponsabilidade é dele, né? Eu não posso assumir essa responsabilidade porque o veículo de trabalho é dele. Então, se ele não cuida do veículo de trabalho dele, se um dia precisar ir para a oficina, Deus queira que não seja próximo de uma competição importante ou de um momento que leve ele ao glamour. Então, eu gosto de deixar... para todos os atletas eu falo isso, autorresponsabilidade. Tá aqui, parceiro, ó, você tá assim, quer fazer? Quero, então eu tô dentro. Ah, não sei se eu quero fazer, então me desculpa, não vamos dar continuidade. Mas eu acho que a gente tem que aprender a transferir a responsabilidade para ele, né? Então, se ele quer chegar onde ele quer chegar, ele tem a responsabilidade de fazer o trabalho que tem que ser feito.
tudo que é hábito é chato, né? Criar hábito é chato, mas depois do 21º dia já se torna rotina, então não tem problema. Professor Paulo Roberto da Silveira Lima, pode abrir o microfone. Logo em seguida, professor Glauber. Acho que eu tinha se ligado, mas aproveitando, Jorge, é interessante isso, inclusive o que o outro professor colocou. Mas que eu trabalhei muito com a parte política executiva quando estava em Brasília, né? Junto ao governo. E já houve projeto Geração Campeã, aqui tem os Campeões da Manhã, e a gente não vê essa preocupação que o atleta, quando almeja a seleção, ou almeja um trabalho num clube maior, aí debate, poxa, você é todo torto, você tem fraqueza muscular de um lado. Quer dizer, mas isso, ele já está numa idade de 14, 15, 16 anos. Olha o tanto que ele já perdeu. Então, foi por isso que eu teci o meu comentário em relação a iniciar na base e também passar essa preocupação para as entidades, que seria academia, clube, onde tem muito mais nadadores que antigamente era o clube que tinha, hoje são as academias que tem. Sim. Entendeu? Tentar transferir isso de alguma forma que aqueles professores, que querendo ou não, eles juram lá cuidar da saúde de todos os atletas, as pessoas, comunidade, e rever isso. Eu não sei se eu estou sendo... Sim. Assim, que o segredo, além de tudo isso, está na educação, né? Formar profissionais ou buscar os conselhos de classe, levar para esses profissionais mais conhecimento, né? Porque, assim, eu já deparei com situações no quais as pessoas não acham que é importante esse trabalho que eu venho fazendo. Então, tem coisas, assim, que é difícil, né? Inclusive, Jorge, só para finalizar, tá, pessoal, pô, 65 anos, bichão, e continuo me reciclando até hoje. A educação continuada continua, entendeu? Estou fazendo esse curso, já fiz vários cursos com o Sérgio, com o pessoal, o Ricardo, entendeu? O Blanco é um parceiro que eu sempre escrevo a ele, entendeu? Vou poder pegar algumas coisas, e estou na ativa ainda, entendeu? Aí eu Sim. vejo pessoas que não se preocupam, querem ganhar a todo custo e o garoto acaba lesionando e não sabe por quê. Sim. Professor Glauber, pode abrir o microfone. Boa noite a todos, boa noite, Paulinho, aí que está terminando de falar, meu amigo católica. Inicialmente, alguns comentários que foram feitos, eu acho que a equipe, nesse momento, está construindo, né, esse banco de dados, né, de termos, aí mais ou menos qual a característica dos nossos nadadores, né? A maratona aquática ainda não tem esse perfil específico, né? A gente está batalhando em cima disso e creio que logo, logo virão outros projetos para atender lá a base. Lembrando que a base da maratona aquática, né, com essa luta que o Sérgio tem tido, tem aumentado, né, a participação das crianças lá no início, né? A gente não tinha isso antes, a gente tinha a participação dos atletas na natação de piscina, e aí lá na frente, já depois do juvenil, é que começavam a entrar para a maratona. Hoje, nós já temos essas crianças, e creio que mais lá na frente, até eu fiquei de desenhar esse projeto, né, conjuntamente à equipe, de estruturação nesse sentido, né, da gente já identificar esses desvios posturais que são mais gritantes na maratona aquática. Jorginho já tem feito aí descobertas, né, de especificidades, de problemas, né? Por exemplo, é muito comum nos nadadores de crawl a gente observar
com um pouquinho de cifose, né, ou desvios cervicais ou desvios torácicos, né, na coluna, né, devido à respiração, muitas das vezes realizada só de forma unilateral, né, sem compensar o nado. Então, todos esses objetos de pesquisa aí, eu acho que o Jorginho já está, e a equipe, né, observando esses dados. E aí, diante dessa exposição, Jorginho, eu gostaria que você expusesse rapidamente quais desses desvios foram, além da flexão plantar, foram os mais presentes nessas experiências suas. Então, aquele slide que eu tinha colocado o semáforo lá, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu consigo ter um norte dos principais desvios pensando em flexibilidade e mobilidade. Então, hoje, consigo ter outros maiores que, na minha visão, um encurtamento da cadeia anterior, que é o teste de Thomas. Ele estando agora quantitativo, eu consigo evoluir muito legal isso com o atleta. Muitos, às vezes, com queixa de lombalgia ou sobrecarga na região de ilho-psoas, a gente consegue identificar isso. E, cara, é difícil eu te falar um padrão assim, mas todos têm algumas características em comum: alteração postural, bloqueios, principalmente de tornozelo ou grande mobilidade de tornozelo. É um público bem misto, como está aqui no gráfico, né? Um público bem misto. Também acaba acontecendo muito encurtamento de cadeia posterior, principalmente nos homens, que é uma coisa que me assusta bastante. E nessa visão, assim, eu acho que cada grupo que se trabalha, cara, depende muito da educação que vem tomada, né? Eu posso falar dentro do Santa, mas eu tô no Santa há 3 meses, né? Fui contratado há 3 meses pelo Santa. Então, eu vou reavaliar eles agora. Então, eu vou ter a segunda intervenção para ver se o trabalho que eu fiz, eu já obtive resultados. E uma coisa que é legal eu afirmar aqui para vocês é o seguinte: existem poucos estudos que consiga se tornar um norte para um trabalho legal para a natação. Muitos dos estudos de gerenciamento de risco de lesão é voltado para o futebol. Então, a gente vai precisar publicar muito, muito, tá? Então, a nível de curiosidade para vocês, eu quero começar a fazer esse trabalho, já que eu estou dentro do Unisanta e eu tenho esses dados, a gente começar a aplicar a ciência e devolver para o mundo todo a ciência. Então, vamos começar a montar estudos, vamos fazer intervenções e vamos começar a levar a natação num patamar cada vez mais alto, para que a gente consiga fazer aquilo que a gente tanto deseja. Qual que é o padrão ideal, né? Então, mas para isso ainda a gente precisa estudar muito e fazer muita ciência. Professor Armand Andrade fez outra contribuição, dizendo que é importantíssimo o trabalho dos fisioterapeutas, e hoje ele viu como é interessante a sua metodologia, Jorginho, utilizando os protocolos, as observações, as intervenções. O último slide mostra muito bem a metodologia, avaliação, autoliberação miofascial, flexibilidade muscular, mobilidade articular, ativação de core e glúteo, ativação acessória, treino específico. Por isso é importante o seu trabalho. Parabéns. Pô, muito obrigado. E eu fico muito feliz, assim, em ver que a fisioterapia está conseguindo mostrar muito mais o trabalho e a gente quebrar aquela visão de que fisioterapeuta só está ali para fazer recuperação, recovery, ou liberação miofascial, ou rasou com massagenzinha. A gente tem muito mais para agregar para o atleta aí, e junto com todos os demais da equipe, conseguir potencializar muito mais. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Professor Glauber, pode abrir o microfone. Não, acho que ficou apertado aqui. Só agradecer aí a explanação do Jorginho. E Bia, você está sem som.
Desculpa. Com a palavra, professor Sérgio Silva, diretor de Águas Abertas da CBDA. Primeiro Valéria que levantou a mão aí. Primeiro Valéria que levantou, a Paulo está levantando a mão. Valéria levantou a mão aí primeiro. Valéria, gostaria de fazer a pergunta do microfone? Eu ia falar que foi maravilhoso em Lima ver o trabalho que o Jorginho fez, né, com os atletas, e eu ainda fico, né, sentida pelo fato de que a maioria dos clubes não tem um fisioterapeuta para estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Os treinadores não conseguem avaliar e mudar algumas coisas nos atletas, né? A gente viu muito lá que, às vezes, nós, como treinadores, temos uma visão de que o atleta precisa melhorar a técnica. Mas, às vezes, com o encurtamento, ele não vai melhorar a técnica nunca. Então, se a gente não tiver esse trabalho em conjunto, a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Então, a palestra foi ótima e seria muito bom que todos os clubes pudessem, né, ter esse profissional ao lado para estar trabalhando. Jorginho, você é excelente, eu sou a fã. Obrigado, Uau. É muito bom quando tem pessoas que, assim, eu sou suspeito de falar, porque as duas equipes que eu viajei são sensacionais, assim, só agradecer, porque todos, sempre a gente respeitou um ao outro, sempre tivemos uma admiração pelo trabalho um do outro, e às vezes eu estava falando assim, e todo mundo prestando atenção, e na minha cabeça eu estava assim, gente, tá acontecendo mesmo uma coisa que eu imaginei que está acontecendo, tipo, a gente conseguindo trabalhar tão bonito em equipe multidisciplinar. Então, assim, o Sérgio sabe que eu ligo para ele às vezes para conversar o quanto eu sou grato e o quanto é maravilhoso quando a gente consegue ter essa visão e passar um pouquinho daquilo que a gente conhece para os demais mesmo, assim, é maravilhoso. Doutor Blanco. Sí. Boa noite a todos. Parabéns, Jorginho. Excelente palestra. Y, bueno, no voy a redundar en aspectos que ya falaron más. Yo tengo alguna experiencia en trabajo de equipo multidisciplinar y realmente yo estoy muy satisfecho, muy contento de la manera que estamos trabajando con este equipo, con profesionales más jóvenes y otros de más experiencia, más ese es un trabajo que tiene que ser realizado de manera conjunta en función de un mismo objetivo. Yo estoy muy feliz de ver técnicos muy jóvenes, mas estoy muy feliz también de ver técnicos con grande experiencia como mi colega y mi amigo de profesión, Paulo Roberto, colega de la Católica, con muchos años de entrega a natación, y yo diría no solo a natación, a deportes acuáticos, porque él fue también un grande profesional y hasta jugador de polo acuático. Entonces, y las colocaciones que él fez fueron muy pertinentes y encaixam dentro de la palestra de Jorginho, no sentido de que sí, yo acho que tenemos que comenzar, Paulinho, desde edades bien cedo, ese tipo de trabajo. La crianza nace con una flexibilidad natural e infelizmente va perdiendo esa flexibilidad, esa movilidad articular por no hacer un trabajo consecuente. Entonces eso debería ser prioridad en clubes, en academias, un trabajo que Jorginho se refirió en su palestra y que tenemos que tener especial énfasis desde las categorías más jóvenes, porque no todo lo que hace es ganar. Entonces, a veces se hace todo lo contrario y se comienza a exagerar entrenamiento de fuerza sin crear las bases da flexibilidad y da movilidad articular. Entonces, eso puede ser hasta peligroso y limita las posibilidades en un futuro. Entonces, parabéns, Jorginho, parabéns a todos los participantes y fico muy feliz de hacer parte de este grupo multidisciplinar.
Eu sou honradíssimo em ter o senhor do meu lado, já está no meu currículo, já trabalhei com o Dr. Blanco, já está lá no meu currículo, pode ter certeza. Tá no meu também, hein? No nosso. Professor Sérgio Silva. Jorginho, em primeiro lugar, me desculpe, eu só consegui chegar agora. Não estava na festa, não estava nada. Você sabe, quando eu não estou aqui, eu estou correndo atrás de uma coisa chamada recurso. Você é uma lenda. Que eu dei oportunidade para vocês trabalharem. Armando, eu vi Armando botar na estante aí, que ele fez muitas perguntas. Faça mais, Léo, faça mais. E se ficar com dúvida, pode me mandar depois, cara. Vou te agregar. Faça mais, porque Dr. Branco, que está comigo desde o início, os outros sabem, e que quando eu assumi Águas Abertas, o meu sonho é correr atrás de um projeto que a gente tenha alguma coisa para detectar talentos. E um determinado dia eu cheguei no alto rendimento e perguntei assim: vocês podem me ajudar a fazer uma coisa, descobrir um talento, aonde eu posso descobrir uma literatura para eu buscar talento? Tinham 7 na reunião, tudo treinadores de altíssimo nível, treinadores da seleção brasileira. Um olhou para um lado, olhou para o outro, e ninguém me respondeu nada. Daqui a pouco, em dado momento, teve um que disse assim para mim: tem uma professora aí chamada Maressa, sabe, que ela já fez alguma coisa. Aí eu fiz: então me diga quem é que eu vou atrás. Aí me deram, eu fui atrás. Eu estou fazendo esse preâmbulo para vocês. Primeiro eu quero perguntar se tá aí na sala uma pessoa chamada Márcia Vargas, do Espírito Santo. Márcia Vargas. Se ela tiver, por favor, se identifique. Hoje, se ela não tiver também, eu vou comentar de qualquer jeito. Hoje, no amanhecer, eu recebi uma coisa assim, tem uma defesa de tese na universidade de uma comparação entre a natação de piscina e águas abertas. Onde a gente tinha visto isso? Aonde a gente tinha visto falar na águas abertas? A águas abertas era o primo pobre. Só vai para lá aqueles que ninguém quer nada, aqueles nadadores que não quer nada, vai para águas abertas. Só ouvia isso. Hoje eu vi isso. Daqui a pouco eu vi um projeto no Espírito Santo cheio de meninozinhos pequenos correndo para dentro d'água. Então, isso tudo, Jorginho, vem fazer. Por isso que eu digo que eu não formei uma multidisciplinar. Vocês sabem muito bem que eu me exprimo para vocês que a gente formou uma família. Nós não formamos multidisciplinar, nós formamos uma família que não tem hora. Me aguentar não é fácil, gente. Me aguentar é muito difícil. Só Marquinhos para me aguentar e vocês que me aguentam, porque 4 horas da manhã para mim é 6, meia-noite para mim, eu não quero nem saber qual é a hora. O que vem na minha cabeça eu guardo e muitas vezes eu quero falar isso com algumas pessoas. Aqui a maioria sabe que eu fui treinador e eu não tinha nada. Era treinador de clube pequeno, não tinha multidisciplinar nenhuma. Era eu somente. Eu era o psicólogo, eu era nutricionista, eu era tudo. E como um monte de vocês devem ser. Um monte de vocês devem ser. Porque a maioria dos clubes não tem estrutura para nos dar uma multidisciplinar para trabalhar. Então, quando eu vim para Águas Abertas, a minha cabeça era essa: eu tenho que pegar algumas pessoas para ajudar aqueles outros que querem. Então, muitas vezes, qualquer coisa que vocês ouviram aqui, um trabalho feito fora d'água, quantas vezes eu ouvi treinador dizer assim: trabalho fora d'água? Antes, estou perdendo 20 minutos do meu treino, tomo na água, vamos fazer série. Nós estamos vendo que não é isso. Nós estamos vendo que tem que seguir a parte científica, nós temos que seguir tudo direitinho.
vai casar uma coisa com a outra e nós vamos conseguir. Então, Jorginho, eu digo sempre a ele que eu tenho ele como filho, né? Porque a minha idade dá para ter eu tenho como filho, e todos eles eu vou. Aí só o Dr. Branco me pegou ainda como treinador, os outros, não, os outros já, por atletas meus, me viram dando treino, isso. Mas cada dia eu vejo que o caminho, como o doutor Branco está dizendo, o caminho é esse. O caminho certo é esse que nós estamos seguindo. Não é à toa que o Equador está querendo se juntar a gente, que a Argentina está querendo se juntar a gente. É porque o trabalho está sendo feito. O trabalho está sendo feito dessa maneira e nós vamos seguir aí. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil, não. É bem complicado. Porque a gente estoura muitas vezes em recursos, estoura em você não ter verba para você trabalhar, não ter verba para dar condição a esses profissionais de trabalhar. E muitas vezes, quem sabe, eles querem ter um aparelho que não é o que nós temos aqui. E muitas vezes todo mundo diz assim, mas vai no COB e entra. Não é fácil, não. Para entrar no COB não é fácil. Doutor Branco, que já andou lá dentro, sabe? Jorginho agora esteve lá e sabe. Não é fácil. É fechado a 32 cadeados. E ele só tem uma chave, sabe? Tem 32 cadeados e esse cara só tem uma chave. Ele some e você não acha as outras. Então é complicado, mas nós vamos chegar até lá. Então, Jorginho, esse é o caminho. Nós temos que botar na cabeça de que tem que somar uma coisa com a outra. Algumas coisas nós ainda devemos passar para os treinadores mais novos, principalmente. Todas as vezes que eu me sentei para conversar com alguma pessoa da parte científica, era sempre assim. Não pode ter somente o treinador, tem que vir o fisiologista, tem que vir o fisioterapeuta, tem que vir o psicólogo. Tem treinador que não quer nem ouvir falar no psicólogo. Não quer nem ouvir. Aí eu vou lá, um treinador cubano me disse assim, viu, doutor, um cubano que hoje mora nos Estados Unidos, me disse assim, atleta de águas abertas que não tiver um bom psicólogo, não chega. Porque tem que ter um controle emocional muito grande para treinar e para competir. Para treinar e para competir. E quantos não tem isso, não chega. Então, gente, eu só quero agradecer a vocês todas as vezes que a gente faz qualquer ação e que eu vejo ela ir saindo assim como está indo, me dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. E eu peço a vocês uma coisa. Se vocês não têm 10 atletas, tem um, tem 2, faça o trabalho de vocês. Faça o trabalho, que um dia vai chegar lá. Então, todos nós, quando eu vi, olha, aquele monte de menino correndo para dentro d'água, do projeto lá do Espírito Santo, eu digo, não, isso aí não é de Vitória. Não é de Vitória. Outro dia eu vi um menino fazendo um projeto também lá em Santa Catarina, até me disse, olha, hoje eu tive que tirar o treino porque choveu e a água entrou na casa de máquina e as bombas iam todas embora. Se a bomba for embora, vai passar uns 3 meses para poder recuperar isso. Então, eu sei, porque eu também já passei isso, trabalhava em piscina do governo, eu sei o que é, se estourar uma bomba, vai passar 2 anos para poder consertar. A não ser que você pegue do seu dinheiro e bote para isso. Então, agradecer mais uma vez, Lídia, que segurou aí, professor Ulisses, que eu estou vendo aqui, Jorginho, doutor Branco, Glauber. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado. E tenha certeza que eu acho que nós vamos conseguir mais algumas coisas. Estava conversando com um empresário há pouco, ele está muito entusiasmado com Águas Abertas, muito entusiasmado. E é um cara, viu, Ulisses? É um cara que pode, a hora que a gente tiver, as empresas dele arrecadam
e muito dinheiro. E muito dinheiro. Então, nós podemos ir atrás desse dinheiro, não tomar o dinheiro dos outros. A gente fazer projetos para a gente conseguir vir e a gente conseguir as coisas para Águas Abertas. Então, muito obrigado a todos. Jorginho, me desculpe. Você sabe que hoje, quando você falou comigo, Sérgio, eu estou meio tenso. Eu disse, não, fique tranquilo que você vai tirar de letra isso aí. Porque todos eles, viu, Armando, todos eles, tirando o Dr. Branco, todos eles são muito novos. E um dia me disseram assim, a sua equipe multidisciplinar é muito nova. É nova, mas é quem me aguenta e para quem eu consigo. Então, eles hoje já estão, você está vendo aí, Jorginho está na Unisan, tá. Isso não tem problema. Mas ele não deixou a gente, está aqui com a gente, é uma das coisas que eu agradeço muito a ele, e nós vamos fazer. Vem aí Mundial Júnior, vem aí, estou vendo, e uma das coisas a gente tem que ver, tem que for muito feliz, doutor Branco, quando diz assim, nós estamos muito felizes de estar trabalhando em equipe. Em equipe. Se não trabalhar em equipe, não vai para frente. Eu não vou comentar aqui, mas todos sabem aqui que é uma das coisas que eu não abro mão, é isso. Se você convoca atleta para fazer parte da equipe, tem que fazer parte da equipe. Não é atleta para ser atleta de um treinador só. Você é atleta do Brasil. Você é atleta da equipe. Então, você, na hora que apertou alguma coisa para a seletiva do Pan-Americano, Marquinho, qual foi o primeiro nome que mandei tirar? Foi? Qual foi o nome que eu mandei tirar primeiro? Foi o de quem? Do chefe da equipe. Quem é o chefe da equipe? Sérgio Silva. Na hora que apertou, ele disse, pode tirar meu nome. Tira o meu. Primeiro lugar são os atletas, depois os treinadores, depois tudo. Então, tira o meu, não tem nenhum problema. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus, e amanhã nós temos quem, amanhã? Amanhã, dia 15/6, né, quarta-feira, palestra número 3, monitoramento das respostas do estresse e recuperação dos nadadores de águas abertas, palestrante Glauber Castelo Branco Silva. Pronto. Gente, se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Daqui a pouco eu boto isso nas páginas. Ô, Ana Paula! 2 minutos em tudo que é lugar, né, Sérgio? Boa noite, Michel. Boa noite. Sueli, tá com frio, Sueli? Tá muito frio aqui no Rio. Tá. Então, só assim para ver todo mundo. Dona Heloísa, estou vendo ali. Dona Heloísa também. Sueli. A Viviane fica escondida, ela aqui, ó, na minha frente. A doutora fica sempre escondida. Dona Heloísa, muito obrigado. Dona Heloísa foi quem me mandou o negócio do menino lá, tá? Ian, muito obrigado, Ian, pela presença. Armando, quando você trouxer, traga anotado um monte de perguntas para poder perguntar bastante. Porque eu não sei se vocês sabem, quando você vai convidado para algumas palestras, tem sempre um cara que o professor manda, chame ele para poder ficar fazendo um monte de perguntas para poder quebrar o gelo dos demais. Então, quem sabe, não é o caso, viu, Armando? Não lhe contratei nada para vocês me fazer um monte de perguntas, mas essa é uma das coisas que as pessoas têm que ter uma pessoa, porque senão daqui a pouco ninguém pergunta nada e não sai nada. Então, muito obrigado. Obrigado a todos. Suelen, cadê aquela menina minha netinha lá que está bem? Me dá notícia dela depois, tá certo? Certo. Nos vemos semana que vem. Porque quando vocês veem assim, doutor, é porque eu estou acompanhando onde estão os nossos
os nossos meninos, como eles estão, cada qual em seu clube. Vai ganhar o melhor, mas a gente tem que estar para poder eles estarem muito bem. Essa semana já estou aqui acompanhando o Consuelo, já acompanhei aqui na Bahia a de Arapiraca, já com a de Itabuna, como é que está. Estão muito bem, então, muito obrigado a todos. E eu estou chegando em Fortaleza um dia antes. Falar nisso, está tudo organizadozinho para sair uma prova bonita para vocês. Entendeu? Então, vamos lá para a gente ver da melhor forma possível. Então, Íbia, Ulisses, muito obrigado. Láudia, muito obrigada. A equipe multidisciplinar, muito obrigado. E quem sabe a gente não vai se encontrar por aí afora em outros eventos, né? E eu estou naquela luta para a gente trazer os treinadores para poder... Tá. O italiano já está tudo certo, o português também deve estar, para poder darem palestra para vocês. Tá. Algumas coisas vocês já devem saber que alguns já falaram, mas sempre é bom vocês saberem do que está se fazendo pelo mundo na Águas Abertas. Então, é muito bom e muito importante. Obrigado, gente. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Marquinhos, você fica comigo, né, Marquinhos? Já estou aqui. Marquinhos pode tirar a gravação.